Com a iniciativa da Life Empresarial Saúde, eu, doutora Ana Cláudia, fonoaudióloga, especialista na área de voz, venho dar algumas dicas sobre a saúde da voz. Dicas essas muito importantes para todos os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. Antes de iniciar com as dicas, explicarei como que se produz a voz. A voz é produzida pelas pregas vocais que se localizam na laringe. Elas se afastam na respiração e o ar entra para os pulmões. Ao falar, as pregas vocais se aproximam, o ar sai dos pulmões, passando pela laringe, produz vibrações que resultam num som da voz. Os sons da fala são articulados por meio da cavidade da boca, por meio de movimentos da língua, lábios, mandíbula e céu da boca. Portanto, uma voz bem impostada é aquela produzida com o máximo de naturalidade, segurança e clareza, sem esforço nenhum. Quais são os sinais mais comuns durante ou após o uso prolongado da voz? Esforço ou cansaço ao falar, principalmente no final do dia. Sensação de aperto ou coceira nessa região. Dor na nuca, ombros e pescoço. Tensão em toda essa região cervical. Rouquidão oscilante ou temporária. Diminuição da intensidade da voz. A voz no final do dia começa a ficar mais fraca. Presença de pigarro e ou tosse. Outros fatores correlacionados também são incoordenação respiratória, dificuldade em coordenar a respiração com o uso da voz. Uso frequente de ataques vocais. Já inicia a comunicação numa intensidade bem mais alta. Altura e intensidade inadequadas. Ou uma voz muito alta ou uma voz muito baixa. Articulação dos sons da fala imprecisa ou travada, não faz uma boa abertura de boca para se comunicar. Velocidade de fala, em muitos casos num ritmo muito acelerado, onde não faz uso de pausas. Também não consegue coordenar a fala com a saliva dentro da boca. Um dos principais sintomas nas alterações ocupacionais da voz é a disfonia, alteração na voz. Os distúrbios mais comuns, quais são? Os nódulos, os pólipos e os cístulos. Normalmente, o que acontece? Há um aumento de massa nessa região, em função de muito atrito, de muito abuso, fazendo constante na mucosa da prega vocal. Normalmente acontece uma fenda associada, que é a fenda em ampulheta. Também são bilaterais e 90% dos casos são tratados com fonoterapia. Os pólipos já são normalmente unilaterais. Também é devido a um abuso ou mau uso vocal. Um exemplo pode ser um grito muito forte, pode acarretar numa alteração, machucando a mucosa da prega vocal. E aí pode surgir o pólipo. Pode ser de coloração variável e o tratamento é com fonoterapia ou cirurgia. Os cistos são lesões benignas, esbranquiçadas, amareladas ou avermelhadas. Podem ser uni ou bilaterais. Também podem ocorrer em qualquer idade. O tratamento também, cirurgia e fonoterapia. Quais são os cuidados com a voz? Ingerir muito líquido em temperatura fresca ou ambiente. De preferência, ingerir água. No mínimo de 8 a 10 copos por dia. Nunca beber água gelada enquanto fala, pois o seu aparelho fonador permanece em constante aquecimento. Então, tanto o gelado quanto o quente acabam acarretando num choque térmico. Esse choque térmico acarretará em edema, inchaço na mucosa da prega vocal. Evitar hábitos como pigarrear, tossir ou raspar a garganta.
Hábitos esses que são involuntários e inconscientes. Todos esses hábitos são totalmente inadequados, pois eles fazem com que você dê um choque muito grande, constante e brusco com a prega vocal uma contra a outra. E o que pode acontecer? Surgir uma alteração na mucosa da prega vocal. Então, o ideal é combater o uso do pigarro, hidratando constantemente o aparelho fonador. Evitar o consumo de leite, chocolate e seus derivados, antes da intensa atividade vocal. Por que disso? Evitar antes da atividade porque eles engrossam e aumentam o muco nessa região. Então fica uma secreção parada. E logo em seguida, as pessoas vão fazer o quê? O ato de pigarrear. Então deve-se evitar esses alimentos antes do uso intenso da voz. Procure se alimentar refeições mais leves, baseada em frutas, legumes, verduras, antes da intensa atividade vocal. A maçã. A maçã com casca, na casca tem uma ação adstringente de limpeza. Então, ingerida habitualmente, diariamente, o que você faz? Você vai fazendo uma limpeza, tanto em cavidade oral, faríngea e laríngea. Então, você melhora na absorção dessa secreção, eliminando toda essa secreção. Articular bem as palavras. Abrir bem a boca para se comunicar. Abrindo bem a boca para se comunicar, a sua voz fica bem impostada, clara, nítida, sem haver a necessidade de um esforço vocal. Crenças populares. O uso de balas, pastilhas de menta, gengibre, gargarejos, são todos efeitos paliativos, no qual mascaram aquele alívio momentâneo e você vai fazer o quê? Um esforço maior durante essa comunicação. Então procure evitar essas crenças. Procure estar vestido o mais confortável possível, pois você permite uma livre movimentação do diafragma, da respiração. Durante a fonação, mantenha a cabeça reta, uma postura ereta, com os 2 pés apoiados no chão, para a sua comunicação estar perfeita, eficiente. Exercícios vocais. São 3 exercícios simples que eu passarei. Primeiro, a respiração, o aquecimento e a articulação. A respiração ideal, correta para todos os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho é do tipo costo-diafragmática. Esta respiração do tipo costo-diafragmática permite uma maior oxigenação para o cérebro e um maior suporte. Então você consegue controlar muito bem a respiração e a comunicação, sem precisar renovar várias vezes o ar durante a fala. Ou seja, eu vou ensinar essa respiração. Então você tem que prestar atenção o quê? Ombros, pescoço e peito muito bem relaxados, não pode elevar. Então, primeiro eu vou expirar, soltar o ar pela boca e esvaziar o abdômen. Dessa forma. Agora eu vou inspirar, puxar o ar pelo nariz e meu abdômen vai encher. Mais uma vez. Lembrando sempre, peito bem relaxado, ombros e pescoço também. Depois, o que você pode iniciar também é dar uma pausa nesta respiração. Então, você inicia a respiração, dá uma pausa, 1, 2, segura o abdômen, depois você solta novamente o ar que ficou armazenado. Mais uma vez.
Agora um outro exercício, o aquecimento. Então você vai sempre associar a respiração agora com a vibração, ou de lábio ou de língua. Então, inspira. Novamente, inspira. Agora com a língua. Muito cuidado no início desta vibração. A vibração nada mais é do que uma leveza, uma soltura na mucosa da prega vocal. Então, a gente não pode dar ataque no início dessa vibração. Então, sempre com suavidade. Pode associar também um outro aquecimento com a respiração, a vibração e o girar a cabeça. Ou seja, inspira. E o último exercício, articulação. O que você pode iniciar como articulação? Passar a ponta da língua dentro da cavidade oral, fazendo movimentos rotatórios dentro da boca. Pode ser no sentido horário e anti-horário. Realiza mais ou menos umas 5 vezes cada exercício. Pode também fazer outro exercício de articulação, o bico e o sorriso. Também associado à articulação, a técnica do mascado. Então, é como se você estivesse mastigando algo dentro da boca. E associar a um M, ou seja, isso também você já vai melhorando a ressonância na sua voz. Todas essas dicas são na parte da prevenção. Caso haja rouquidão, soprosidade ou perda da voz por 1 ou 2 semanas, procure um especialista mais adequado para te fazer uma orientação e uma avaliação adequada.